Gente, boa tarde. Nós somos da Tribuna do Norte. O meu nome é Itamar Ciríaco. Eu sou editor de esportes da Tribuna do Norte. Estou aqui acompanhado dos meus colegas Júlio Pinheiro, que é o editor do portal da Tribuna do Norte, Ricardo Araújo, editor de economia da Tribuna do Norte. Nós estamos com Aura Mazda e Luiz Henrique, são repórteres do nosso jornal e do nosso portal. Afinal, hoje em dia, essa ligação ela é muito maior do que todo mundo possa imaginar. A gente não faz nada apenas para uma plataforma, a gente faz tudo para todas as plataformas da Tribuna do Norte. Para vocês terem uma ideia, o nosso jornal hoje ele circula com 8.000 exemplares por dia. O nosso site ele é o mais acessado do estado, a média de 100.000 acessos únicos por dia. As nossas redes sociais, elas têm cerca de 750.000 perfis conectados, Facebook, Instagram, Twitter. E a gente está aqui hoje para falar de um tema que meio que virou uma febre, uma moda, e uma coisa extremamente importante para se discutir, que se chama fake news. Esse tema que foi muito abordado pelo nosso loirão lá dos Estados Unidos, o Donald Trump. Foi ele quem deu um pontapé. Já se discutia isso, mas ele tornou isso muito mais sério, tornou isso muito mais amplo. Ele trouxe isso para dentro da casa da gente, para dentro das relações sociais, para dentro das relações políticas dos países. E eu acho que é um tema que precisa ser discutido e muito amplamente. É para isso que a gente está aqui. Para começar, a gente tem um vídeo que a gente produziu aqui mesmo na Campus Party. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não tenho ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Pois é, como vocês puderam observar no vídeo, apesar de ser um assunto extremamente palpitante do momento, todo mundo falar sobre fake news, muita gente ainda não sabe o que é fake news. E a fake news ela tem várias nuances. Ela tem a nuance da trollagem, da brincadeira, ela tem a nuance da política, do investimento que está se fazendo, por exemplo, como a gente viu no caso dos Estados Unidos, de discutir e até de se ganhar uma eleição baseada nesse tipo de coisa. E a gente sabe que tudo isso está causando um impacto gigante na nossa sociedade mundial, porque alguém deu isso aqui pra gente e esqueceu de entregar um manual de instrução. Né? E eu acho que, em parte, nem é tão ruim, porque nós estamos aqui justamente para construir esse manual de instruções. Começar com Aura Mazda. Ela vai falar sobre essa questão do impacto, né? Impacto nas eleições e o impacto social na questão do fake news. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não tenho ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem.
são, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tem ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tem ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tem ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Olha, tem um fato interessante no que a Aura está dizendo, que a história dos fake news serem utilizadas nas eleições, elas são favorecidas nova, né? pela polarização Novo, que aconteceu né? nos Estados Unidos, Trump, fake, né? Obama, Sim, eu acredito que fake news e que vai são acontecer aqui no Brasil, notícias que já está inventadas acontecendo. para, A polarização de alguma maneira, ela é um campo atingir a muito imagem de fértil alguém para ou que você possa distribuir desmerecer essas alguma fake ideia. news. E tem um livro do George Orwell, ele fala sobre a muito questão bem. da dominação do mundo. Os filmes antigos, os começos até na falaram da tradução, dominação do falsas mundo. notícias As máquinas, elas espalhadas, buscavam às os vezes nossos com- segredos sem má intenção, para dominar o mas mundo. Acho que geralmente tem são N para filmes difamar que pessoas utilizou ou esse causar tipo o de roteiro. pânico simplesmente Hoje em por dia, gostar as máquinas não de precisam ver o buscar os caos nossos na segredos, rede. porque a gente está entregando os nossos segredos nas redes sociais de mão beijada para todo mundo. Então, quando a gente entrega os nossos segredos, quando a gente diz os nossos gostos, quando a gente diz aonde a gente vai, quando a gente diz o que a gente gosta de vestir, quando a gente entrega os nossos gostos para pessoas que estão utilizando as fake news com os objetivos que a Aura diz de tentar manipular, então a gente é um campo muito fértil. E na hora que existe essa polarização, a gente permite, são notícias inventadas se a gente não tiver essa educação, de alguma maneira, se a gente não tiver essa visão mais ampla de mundo, a gente permite que a gente seja parte desse exército de fake news na hora que a gente começa a distribuir e a repassar essas informações nas redes sociais, seja no WhatsApp. A gente pensa que está falando no WhatsApp é curtinho, mas isso, por menor que pareça, aquele grupo, ele se espalha. E é muito pior do quando se espalha em outra rede social, porque você nem tem tempo de se defender, porque você às vezes não está nem sabendo, né, Júlio? E isso também, para reforçar essa questão dessa polarização da parte política, hoje em dia também tem um pensamento muito maniqueísta com relação a, principalmente a política, tipo, ou você ama ou você odeia tudo, ou você ama o que você defende e você odeia o que é contrário ao seu pensamento. Nova, né? E esse pensamento, e essa posição né? que a sociedade tem demonstrado, principalmente nas redes sociais, Sim, que, eu acredito como disse que Humberto, fake news Humberto Eco, são né? notícias Deu voz inventadas a imbecis, para, faz de alguma com que maneira, isso atingir seja a muito imagem mais de alguém disseminado, com ou muito mais facilidade, mais desmerecer alguma velocidade ideia. e também sem controle. E esse fato de você conseguir hoje em dia ter essa voz na tradução, motiva também você a produzir esse tipo de notícia falsa, essa notícia criminosa, manchar a imagem de alguém, seja com um interesse meramente de destruir uma pessoa ou então um interesse político, que nesse ano a gente vai ver bastante, infelizmente, né? Então,
E a gente está falando muito da parecem política dos verdadeiras, Estados mas que são Unidos, notícias do que falsas. aconteceu, mas o Ricardo Araújo, nosso editor da economia, ele vai mostrar, através de alguns exemplos, que isso também acontece muito próximo da gente. Isso não é distante, isso não está longe de acontecer, não está longe de cada um de nós. Ricardo? Ricardo pode falar de alguns exemplos que estão muito perto e que a gente tem que tomar como exemplos para que a gente consiga evitar que esse tipo de coisa aconteça de uma forma mais desastrosa ainda na sociedade. Evitar completamente, isso é impossível. Desmerecer Vai, alguma Ricardo. ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tem ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tem ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Que ninguém sabia quem era o pai. Se modernizou com o passar do tempo e hoje ganhou Alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tem ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. a partir do momento que uma concorrência no Alecrim, que é um centro comercial, que depende diretamente do dinheiro vivo, as pessoas que frequentam o Alecrim. Alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tem ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Outros 30% do comércio e serviços. Nós temos aí mais da metade da nossa economia prejudicada. Alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tem ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Dessa fake news, que foi relacionada a um desaparecido de aproximadamente 15 dias na Zona Norte. A Aura acompanhou bem de perto esse caso.
alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não tem ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes deixa eu dar um exemplo aqui. Intenção, mas geralmente são para difamar pessoas Enfim. ou Tá ouvindo, causar o pânico simplesmente por gostar. Oi. Enfim. Outro exemplo não disso. Ajuda a compreender o que é real. Tá horrível, né? Uma informação falsa não permite que você faça as escolhas Muito bem. certas. Fake news pode até parecer Uma de atitude. divertido. Mas não tem graça nenhuma. Tá na hora de dar tchau. Aí, um exemplo muito claro com relação ao impacto. Uma notícia que não é verdadeira Não te ajuda a compreender o que é real. Uma informação falsa. Não permite que você faça as escolhas certas. Fake news pode até parecer divertido. Mas não tem graça. Porque surgiu somente no Facebook dizendo que ela teria feito sequestrado crianças e praticado bruxarias, rituais de magia negra com crianças. Vocês vão lembrar que tiveram as imagens dela que também circularam pelas redes sociais, ela sendo arrastada, espancada, enfim, ela foi linchada, obviamente, né, foi linchada, morreu, e o que se apurou depois foi que não ocorreu nenhum caso de sequestro na cidade, nenhuma criança tinha desaparecido, muito menos houve magia negra com alguma delas, e ela foi uma vítima disso. Isso é um exemplo que tomou repercussão nacional, porque a gente viu o vídeo, que choca bastante, mas não é só esse caso. Aqui em Natal já teve também casos de gente linchada ou somente espancada por causa de boatos de alguém que teria estuprado alguma criança ou roubado algum local. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguuma ideia. Não muito bem. Verdade. E pessoal, lembra que eu falei há pouco tempo na história de que não sermos campos férteis para esse tipo de atitude. Um estudo, antes de vir, vi um estudo interessante que aconteceu em Stanford. Eles pegaram a notícia da imprensa, uma notícia verdadeira, apurada pela imprensa, separaram alunos. A notícia, na realidade, era sobre um massacre que aconteceu no Oriente, um massacre de Sabra e Chantila, eu acho que quem gosta de história vai lembrar disso, e que envolveram os israelenses no massacre, e os palestinos acusavam os israelenses acusavam os libaneses de terem feito o massacre. Eles separaram esses alunos que tinham muito mais ligações com os palestinos de um lado, muito mais ligações com os israelenses do outro, e pessoas que não tinham ligações alguma com nenhuma dessas coisas, e passaram e fizeram eles verem e lerem as mesmas matérias. O interessante é que cada grupo acabou vendo as matérias de forma diferente. Quem era mais favorável aos israelenses achava que a apuração feita pela mídia, tudo que estava lá era favorecia muito mais e criticava muito mais os israelenses e favorecia os palestinos e vice-versa. O grupo neutro acabou tendo uma visão muito mais neutra da história, acabou avaliando muito melhor a história. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte:
que a gente, como receptores de notícias, notícias profissionais, como as notícias que nós produzimos, e também como receptores de fake news, nós não podemos nos furtar de termos uma visão mais crítica do que a gente recebe. A gente precisa avaliar. Nós não precisamos nem podemos nos polarizar. Não que a gente não vá ter opinião, a gente tem que ter opinião. Só que a nossa opinião ela tem que estar voltada para receber e avaliar informações, inclusive que não sejam do nosso gosto. Né? Isso se chamou efeito da mídia hostil, né? É esse efeito que causa quando você projeta no que o outro está fazendo, alguma coisa que você critica ou que você aceita. Acontece, por exemplo, no meu caso, muito no esporte, quando você põe uma notícia. Se você torce pelo América, você diz, o jornal é abcdista. Se você torce pelo ABC, você diz, o jornal é americano. Então, esse tipo de campo fértil que a gente não pode permitir, eu acho que é o que a gente tem que sair com isso na cabeça. Mas tudo que os meninos estão falando aqui, que a gente falou, da questão do efeito, existe também uma aplicação legal. Né? Existem os combates a isso, a gente está aí, escutou o ministro Luiz Fux, que é o ministro do TSE, dizer que vai prender todo mundo na eleição. Eu não sei como ele vai fazer isso, espero que faça, mas é muito complicado de ser feito. E o Luiz Henrique vai falar sobre isso, sobre as consequências, sobre o que diz a legislação, sobre o que a gente repassar pode acontecer, ou a gente criar essa notícia falsa. Luiz Henrique. Causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não tem ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Então, há muito tempo já na está mencionado. Um deles é a detenção de até 3 anos e pagamento de multa. Alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não tem ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. É muito importante que haja um controle sobre isso. A regulamentação ela vai muito nesse sentido. Do usuário ter muito mais alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Direciona aquela publicidade. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Algumas empresas produtoras de fake news, elas vão ter muito mais ideia do que aquela pessoa suscetível
acreditar que vai novo, produzir alguma coisa nova, né? Essa regulamentação News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. Saber quais são as confiáveis, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Vocês acham que é só fake news? Sim. Notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Já está ficando no passado. Nós já temos alguns casos nos Estados Unidos de deep fake news. O que é a deep fake news? Não. É a utilização de computação gráfica alguma coisa nova, para né? pegar uma foto minha, News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Mecanismos para distorcer a voz. Não muito bem. Ou seja, são, era fake news, na tradução, restrito. falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. A Michelle Obama, por exemplo. Se muitas pessoas acreditam nela, a reputação dela é estragada. Notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. E aí, no caso da Michelle Obama, no caso muito extremo, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer inocente. Não. Pode ser julgado pelas novo, redes sociais, pode ser julgado pela alguma coisa pública, nova, né? que a justiça só vai dar uma News resposta novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. É um embate complicado essa questão da regulamentação da internet. Não muito bem. Mas que, são, na tradução, falsas notícias. O interessante é que uma regulação antes da internet já existia no Brasil, né? Uma legislação, a famosa, famigerada lei de imprensa. É interessante que, além de jornalista, eu também sou advogado. Eu acho que eu não tinha muitos juízes, não. Então, o meu trabalho de fim de curso, no curso de Direito, foi em relação ao fim da lei de imprensa. A lei de imprensa antigona, ela era bem dura, porque foi feita no governo militar, mas ela não previa esse tipo de coisa, mas ela abarcava muito mais esse tipo de coisa. Ela seria muito mais capaz de ser utilizada se ela fosse atualizada, né? Mas o que foi preferido na época foi fechar, acabar a lei de imprensa e transformar e transferir tudo para o Código Civil, né? Que é o que Código Civil que é utilizado até hoje. E por isso temos medidas tão brandas, eu não conheço, se vocês conhecerem, eu não conheço ninguém que está preso aí por produzir esse tipo de coisa, por fazer esse tipo de, tomar esse tipo de atitude de fake news, seja para prejudicar uma pessoa, seja para prejudicar uma sociedade. E a nossa missão, enquanto jornalistas profissionais, a missão de vocês, enquanto consumidores e cidadãos de notícias, é a questão da checagem. É a questão de checar. O nosso trabalho, como o Ricardo disse, se tornou ainda mais complicado, porque a gente agora precisa checar e rechecar tudo que chega pra gente, porque a gente não sabe a real intenção, nem como isso está chegando pra gente. E Júlio vai falar, Júlio Pinheiro, do portal, ele já existem experiências de checagem em relação a isso, né, em relação a experiências, inclusive, de empresas de checagem de fake news, né, para saber exatamente como a gente vai poder acompanhar isso enquanto imprensa e vocês enquanto cidadãos, né, Júlio? O trabalho do jornalista hoje em dia nunca se consumiu tanta informação, todos sabem disso, todo mundo hoje em dia está mais informado do que estava 10 anos atrás. A gente tem informação de todo tipo e, infelizmente, agora também muita informação falsa sendo disseminada. Para quem não trabalha numa redação, às vezes fica um pouco mais difícil de entender. E, pô, porque você não publicou isso ainda? Você já está sabendo, o pessoal chega no WhatsApp, pô, todo mundo já deu esse negócio aqui que teve um assalto em tal lugar. A checagem não é só a garantia de uma notícia mais bem apurada. É a garantia da verdade.
Não existe o jornalismo, não existe o jornalismo sem a checagem. Você pode ter as melhores fontes, você pode ter ser a pessoa mais bem informada do mundo. Se você não checa o seu material, você vai terminar disseminando inverdades. Você vai dar a velha barrigada que a gente chamava, né? Fake news é o nome mais gourmetizado dessa barrigada. E esse trabalho, como o Ricardo estava falando, é cada vez mais difícil por causa disso. Chega muito conteúdo para todo mundo. A gente tem que testar. Por exemplo, uma notícia policial. Teve um assalto aqui no Alecrim, que foi a informação de carro. O que a gente faz? A gente vai ligar para a polícia. Tá sabendo? Não tô sabendo. Eu recebi aqui no grupo do WhatsApp, o policial também já tá nessa dúvida. Aí o que você vai? Aí o repórter vai ao local, fala com alguém que tá na rua. Você tá sabendo do assalto? Não, eu vi aqui no WhatsApp. Mas, meu irmão, quem foi assaltado? Aí não, ninguém conhece. Sim, eu acredito que fake news não demora pouco, não. Demora muito para se chegar a uma notícia real. O trabalho é árduo. E pra gente fugir disso, a gente que eu falo, nós que lemos, que estamos, nós cidadãos e pessoas que consomem notícia diariamente, a gente tem que buscar sempre estar de olho no local confiável, no veículo confiável. Você recebeu um link de um portal que você nunca ouviu falar na sua vida? Desconfie. Você recebeu algo muito absurdo? Desconfie. Veja se tem outra pessoa falando sobre esse conteúdo. Veja se tem algum portal, algum jornal, alguma TV. Aqui no Rio Grande do Norte tem portais de qualidade. No Brasil tem portais de qualidade. Não vamos ficar compartilhando o material que não é feito por profissionais. Porque a gente vai estar fazendo de serviço a todos nós. E, além disso, como o Itamar estava falando, já há agências especializadas nisso. Por exemplo, a agência Lupa, né? Uma agência grande que o boato sai na internet. De alguma maneira atingir a imagem a agência Lupa, que é uma alguém, agência já grande, que é voltada a esse tipo de trabalho. Quando aparece um boato que está circulando, eles vão lá, eles checam, eles já mostram, é boato, tal coisa é verdade. Enfim, você olhando no Google, você vai achar um milhão de agências que fazem esse tipo de checagem, que é o trabalho que todo jornalista deveria fazer. Infelizmente, todos não fazem. Todos não fazem, não. Não são todos que fazem, desculpe. E a gente tem que também se policiar com relação a isso. Não vamos colocar os profissionais de imprensa na vala comum. A nossa profissão tem que ser valorizada. A gente dá muito duro para não fazer... eu falo um negócio que não é para dizer, para não fazer besteira. E a valorização da nossa... dizer cagada? Ia falar isso. É que eu não sei como é inglês para falar aqui, para gourmetizar. Eu acredito que fake news são notícias é isso que a gente tem procurado fazer todo dia. Combater o fake news, informar a população e fazer com que a nossa sociedade seja mais... tenha mais conhecimento para tomar as próprias iniciativas, para tomar as próprias decisões, baseadas sempre em fatos reais. Às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não tem ideia. Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Alguma coisa nova, não, né? Pode falar. News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não Sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas,
às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tenho ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tenho ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Não brinco por isso. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tenho ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. E aí alguns sites estavam falando do Exército, que essa é um reflexo da Catástrofe Federal do Rio de Janeiro, que já estava dando resultado. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. É importante que a gente sempre esteja checando lá. Não muito bem. Esteja bem na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tenho ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Por quê? Porque ela interessa a uma pessoa ou a um grupo muito reduzido. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tenho ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas. Que uma ponte desabou ou que 30 ônibus em Natal estão sendo queimados. Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção, mas geralmente são para difamar pessoas ou causar o pânico simplesmente por gostar de ver o caos na rede. Não. Não tenho ideia. É sim, notícias que parecem verdadeiras, mas que são notícias falsas.
Novo, alguma coisa nova, né? News novo, né? O fake depende do fake, né? Sim, eu acredito que fake news são notícias inventadas para, de alguma maneira, atingir a imagem de alguém ou desmerecer alguma ideia. Não muito bem. São, na tradução, falsas notícias espalhadas, às vezes sem má intenção. Mais do que vítimas, não se tornem disseminadores de má informação, né? Porque outro exemplo aqui que a gente também não pode deixar de passar, eu só vou falar, e também solidarizar todo mundo que representa aquele movimento da vereadora Marielle, né? Que ela foi associada a um traficante, que ela foi dita como miliciana também. E, pô, imagina a cabeça da filha dela, né? A cabeça da companheira dela. E também das pessoas do movimento que ela representava. Por mais que você não concorde com nada que ela diga, ela tem uma representação significativa na sociedade. Eu acredito que e muitas fake pessoas, inclusive são pessoas esclarecidas, ou que deveriam ser esclarecidas, de alguma maneira, disseminaram essa atingir a informação imagem de alguém que não era verdadeira, desmerecer na verdade um alguma absurdo ideia. que foi dito, foi um crime. E que poderia ter trazido consequências maiores se não fosse desmentido pelos veículos de comunicação, que não chegaram a noticiar isso, não foi noticiado em nenhum grande veículo de comunicação, mas foi uma disseminação pelas redes sociais que, infelizmente, chegaram à boca do povo essa grande mentira, né? Enfim, sejamos sempre vigilantes. Verdade. Na realidade, para encerrar, a gente já está encerrando o tempo, já está esgotado. Que parecem verdadeiras, tudo isso que a gente está falando aqui se resume em uma palavra, que é a palavra da busca pela verdade, né? Essa é a nossa missão enquanto jornalista, e essa é uma missão de vocês enquanto sociedade como um todo, a verdade dentro de casa, a verdade no tratar com os irmãos, com os filhos, com os pais, com os amigos, com a sociedade em comum que nós somos. Essa verdade, ela não pode ser arranhada, ela não pode ser distorcida contra nós mesmos enquanto sociedade. Então o pessoal está com um vídeo aí no ponto, a gente fez um videozinho aí no final, obrigado a todos vocês. Não te ajuda a compreender o que é real. Uma informação falsa não permite que você faça as escolhas certas. Fake news pode até parecer divertido, mas não tem graça nenhuma. Tá na hora de dar tchau, tchau. Esses são companheiros nossos de redação, né, que produziram esse vídeo lá no Snapchat para mandar esse recado. Não te ajuda a compreender. Obrigado a todo mundo. Uma informação falsa não permite que você faça as escolhas certas. Fake news pode até parecer divertido, mas não tem graça nenhuma. Tá na hora de dar tchau, tchau.